Olá pessoal, boa tarde. Eu estou há 12 anos na Discovery já, é um prazer estar aqui apresentando para vocês hoje, poder fazer parte da feira e obrigado por estarem aqui. O estudo Morar o Lar onde o Coração Está é um estudo que a gente elaborou agora esse ano. Ele faz parte do Discovery Talks, que é uma série de palestras e apresentações que compartilham conhecimento. Então hoje eu vou apresentar aqui para vocês. A gente vê hoje como a nossa vida está sempre muito turbulenta, as tecnologias cada vez mais avançadas, fazendo com que a gente perca o foco da nossa vida, né, e fique super distribuído por aí sem ter muito perdido, né? E a gente vê que todo mundo está cada vez mais em busca do bem-estar, que é algo que a gente está vendo em cada momento do nosso dia a dia, que a gente precisa muito mais respirar, né, parar e respirar. E a gente vê que o bem-estar está presente no segmento de lifestyle, né, de conteúdo lifestyle. E esse ano teve o crescimento de 44% dessa temática entre o público de mulheres, né, nos últimos 2 anos, na verdade, desculpa. E quando a gente analisa só o Discovery Home and Health, a gente vê que ele cresceu sozinho 48% nesse mesmo período. E também é uma temática que acaba atraindo não só o público feminino, mas também está crescendo bastante entre o público masculino. A temática como um todo de lifestyle cresceu 33% e o Home and Health sozinho 44%. A gente fez uma atualização desse estudo, no ano passado era 20 e poucos %, então a gente vê que já está crescendo super rápido, né? E a gente deve isso tanto ao externo, das pessoas estar se voltando cada vez mais para esse tipo de temática, também com o nosso esforço de estar sempre olhando as tendências para poder atender a demanda do público. Antigamente, quando a gente falava de bem-estar, a gente olhava simplesmente para o lado emocional e físico das coisas, né? A gente não pensava em nada mais além disso. E hoje, quando a gente analisa a roda do bem-estar, a gente vê que tem muitas outras esferas para a gente poder analisar, como, por exemplo, a intelectual, né, como é que a gente analisa tudo isso e processa, social, como é viver em sociedade, na comunidade, físico também, cuidar do nosso corpo, espiritual, cuidar do nosso espírito, né, da nossa alma, ocupacional, como que a gente está se saindo no trabalho, emocional também, e óbvio em toda a parte do ambiente onde a gente vive. E a gente vê que, de novo, no meio de todas essas tecnologias, todas essas coisas acontecendo, as pessoas estão tendo muito mais oportunidades de ganharem o mundo, só que elas sentem cada vez mais necessidade de se voltar para casa. Uma coisa que a gente já ouviu falar bastante é sobre o FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de perder as coisas que estão acontecendo no mundo. E agora, o JOMO está em destaque, que é o Joy of Missing Out, que é a alegria de perder as coisas. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais vendo interesse em ficar em casa e não ligando nem um pouco para o que está acontecendo lá de fora, né? E a Rihanna e a Taylor Swift são duas adeptas desse movimento que está fazendo com que as pessoas, de fato, se voltem mais para isso. E a gente vê uma porcentagem muito grande dos millennials e dos adolescentes americanos falando que preferem ficar em casa num sábado à noite do que sair para a rua. Se a gente fizer uma pesquisa no Google, a gente vê aqui esse gráfico do Google Trends, a gente vê que o termo decoração, desde 2010 mais ou menos, a gente vê que ele vem crescendo bastante, né? Ou seja, é uma coisa que as pessoas estão cada vez mais pesquisando. E na verdade, o que significa a casa, né, no fim das contas? Foi feito um estudo pela Open University para testar qual é a relação das pessoas com as suas casas, né? Qual a sensação que elas sentem nas suas casas. E foi constatado que é a mesma que a gente sente quando a gente encontra o melhor amigo ou então o bichinho de estimação da nossa casa. A gente vê que a casa é o lugar onde a gente vive todas as nossas histórias, onde a gente tem as nossas lembranças com a nossa família, ou então onde a gente tem os melhores momentos com os nossos amigos e onde a gente tem os nossos objetos de estimação. Nesse estudo a gente acabou identificando que são 3 os principais pilares que estão envolvendo essa temática de casa: a identidade, a comunidade e a inteligência. E eu vou passar por cada um deles agora. A identidade é como a minha casa é a minha melhor forma de expressão. A autoexpressão é o melhor exemplo disso tudo. A gente sabe o quanto tudo que a gente tem dentro da nossa casa acaba nos representando, né? O Nate Berkus, que é designer, ele é apresentador do programa Reforma Total com Nate Jeremiah. Ele diz que as coisas materiais sim têm uma importância. Ele diz isso no livro dele, que ele lançou há 2 anos atrás. Tudo que está ao nosso redor faz parte do nosso dia a dia e quando a gente chega em casa elas estão lá para nos receber, ou então quando a gente acorda de manhã o que está em cima do nosso criado mudo. Ou seja, tudo tem uma importância, né? No passado, isso é uma frase do Albert Hill, que é da Modern House,
No passado ninguém sabia o que acontecia para dentro de casa, todo mundo só olhava para fora. E agora as pessoas têm curiosidade, né? Porque elas sabem que tudo que está dentro de uma casa acaba representando o que aquela pessoa é. A gente viu no estudo Ela, que foi feito pela Discovery, que 80% das mulheres millennials acreditam que o lar é um reflexo de quem você é. Isso tudo leva a gente a ver o quanto poder se expressar e poder usar as artes manuais ou coisas do tipo dá a possibilidade das pessoas poderem cada vez mais se expressar, e é um exemplo de estudo da economia criativa, principalmente com do it yourself. A gente vê que essa frente, né, tem 61% dos norte-americanos preferem as tarefas do it yourself do que contratar um profissional para poder fazer isso. E dessas, 58% dizem que elas escolhem isso por sentir prazer e também por sentirem que elas estão aptas para poder desenvolver esse tipo de trabalho. Mas aqui no Brasil é um pouquinho diferente. A gente viu ainda na pesquisa Ela que 70% das mulheres declaram que elas ainda precisam de tarefa nessas tarefas, ainda precisam de apoio, suporte nessas tarefas. E isso acaba sendo um grande espaço para as marcas poderem também trabalhar, porque elas podem cada vez mais empoderar essas pessoas, dando as ferramentas que são necessárias. Um exemplo é essa marca de tinta Claire, do Reino Unido, se eu não me engano, que na semana passada lançou esse novo serviço de tintas que você pode escolher a sua cor pelo um quiz no website, que você entra e responde 8 perguntas, qual é o ambiente que você vai pintar, qual é a sensação que você quer passar quando você está nesse lugar, e ele já indica 3 cores principais ali para você escolher. E também uma outra coisa super interessante é que as marcas de tinta têm aquelas latinhas pequenas para você poder fazer o teste de qual cor você quer usar. E essa marca criou esses adesivos autocolantes que você já vê a cor, na verdade, da cor que ela é de fato, você não tem que esperar secar nem nada do tipo. E a gente vê também um exemplo, o Vix Hacks, que é a página do Facebook, que é do Vix, que faz parte do grupo Discovery, que tem um crescimento gigantesco nesse tipo de vídeo do it yourself, né? O Vix Hacks, que é exclusivamente desse tipo de conteúdo, tem mais de 118 milhões de views por mês. Então a gente vê que de fato as redes sociais também são um ambiente muito bom para poder compartilhar esse tipo de conteúdo. Outra mudança que a gente vê que o do it yourself está bem relacionado às coisas mais manuais, né? Mas uma evolução dele, como a gente pode até dizer que é uma evolução, é o movimento maker, que tem ganhado cada vez mais espaço também. Ele vai desde você poder fazer o seu próprio móvel, né? Como também você poder desenvolver coisas com tecnologia. Em São Paulo já tem diversos espaços, tem os labs, tem vários na Barra Funda, que você pode montar a sua própria cadeira, por exemplo, ou então os Fab Labs, que são os espaços que você pode fazer curso e aprender mais sobre tecnologia ou colocar já em prática o que você já sabe. Indo para o segundo pilar, que é o da comunidade, que é como a sua casa reflete quem você é, né, como você vive em sociedade. A gente vê que esse âmbito acabou mudando um pouco como a gente vive em comunidade por conta de todas as preocupações ambientais que ocorrem hoje, toda a recessão global, as tecnologias e as redes sociais, óbvio, né, do quanto a gente interage cada vez menos, e também a redefinição do sentido de comunidade. A sustentabilidade é uma das formas mais antigas de mostrar como você se preocupa com o planeta e como você se preocupa com os outros, e nesse ambiente aqui que a gente está de casa e decoração, a gente sabe o quanto isso já é bastante explorado, né, desde os materiais que os produtos são feitos, até o pensamento do arquiteto na hora de fazer a planta, de onde está o sol, né, como que ele vai poder aproveitar cada vez mais a luz do dia, ou até do material que ele utiliza na construção. Numa pesquisa, utilizando dados do TGI, que é o Target Group Index, a gente vê que 63% dos brasileiros estão dispostos a pagar mais para os produtos que beneficiam o meio ambiente. 60% afirma que mudaria o seu estilo de vida em prol do meio ambiente e 54% diz que prefere as empresas ou as marcas que se comprometem com causas como o combate da desigualdade social. Então, de novo, a gente tem aqui uma dica muito boa. A gente já vê muitas empresas adeptas a isso, mas ainda tem muito espaço para poder crescer. E uma outra parte do viver em sociedade é uma possibilidade que a gente tem hoje da economia compartilhada, né? A gente ouve falar muito sobre sustentabilidade, óbvio, mas o compartilhar é a palavra da vez agora. Segundo uma pesquisa do Market Analysis, 20% dos brasileiros já ouviram falar sobre consumo compartilhado ou colaborativo, né? E se a gente analisar isso na classe A, a gente vê que cresce muito mais, sobe para 42%.
Enquanto a gente vê que esse mundo digital lá atrás, que está meio que atrapalhando o nosso bem-estar, está aqui acontecendo tudo isso, ele também está auxiliando, óbvio, né? A gente vê quantas facilidades isso traz para o nosso dia a dia. O digital acabou tomando conta de todas as esferas da nossa vida e está praticamente em tudo que a gente faz. Um exemplo de economia compartilhada que às vezes a gente acaba nem prestando atenção, mas que já está super presente, são as Yellow Bikes, que acabaram tomando conta de São Paulo nesses últimos dias, que são bicicletas que você consegue destravar pelo celular, você coloca crédito e você pode andar, com R$1 você anda 15 minutos de bicicleta. Então é algo super interessante para a gente poder se livrar do trânsito, viver cada vez melhor, né? E você pode colocar a bicicleta em qualquer lugar da cidade também, você não tem estações específicas. Indo para o terceiro pilar, que é o da inteligência, é como a minha casa pode ser uma ferramenta para ajudar no meu dia a dia. Aquele estudo que eu comentei lá atrás, ele foi feito, na verdade, para analisar como que era a relação, como seria a relação das pessoas com as casas inteligentes, não com as casas normais. E a gente vê que quando são casas inteligentes, tem, na verdade, uma relação muito maior, né? O sentimento positivo das pessoas em relação a isso é cada vez maior. Isso significa, ter uma casa inteligente, significa que você vai ter, teoricamente, 53% de redução das suas tarefas domésticas, porque vai ficar muito mais fácil você poder fazer tudo que você tem que fazer dentro de casa. Isso significa também mais tempo para poder viver em família, para poder cuidar de si mesmo, para viajar, para estar com os amigos, para fazer o que você quiser, na verdade, né? A gente só vê crescimento aqui. Quando a gente fala dessas tecnologias dentro da casa, uma coisa super em alta que está no momento são os assistentes virtuais, né? Assistentes digitais. A gente vê que até 2020, 30% da navegação já vai ser feita sem uma tela, vai ser tudo feito por voz. E até 2021 devem haver mais de 1,8 bilhões de usuários de assistentes digitais por voz no mundo. A gente sabe que os mais próximos do nosso dia a dia são Siri nos celulares da Apple, ou então Alexa do Google, da Amazon, Google Home do Google, né? Mas isso, na verdade, são coisas que ainda não estão para todo mundo, mas a gente sabe que em breve vai estar muito presente na nossa vida. E, inclusive, na semana passada, o Bradesco, vocês devem até ter sido impactados por campanha, o Bradesco lançou uma assistente virtual, que é a BIA, né, que é a Bradesco Inteligência Artificial, que permite até que você faça o empréstimo da sua próxima casa por meio desse aplicativo só por comando de voz. E quando a gente olha até 2020, o mercado de casas inteligentes vai acabar movimentando 122 bilhões de euros, ou seja, é muito dinheiro. E até nas próximas 10 décadas serão mais de 300 milhões de lares que já terão a tecnologia embarcada nas suas casas, né? Aqui eu tenho um recado da Rita Vu, que é a jurada de um novo reality da Discovery, que chama Batalha Makers Brasil. Ela vai falar um pouquinho sobre domótica e como tudo isso se conecta. Olá, sou a Rita Vu, jurada do novo reality show da Discovery, Batalha Makers Brasil. Estou aqui para falar de um tema super bacana, super contemporâneo, que tem chamado bastante atenção, que é a domótica. Ou seja, como que a gente pode colocar tecnologias digitais embarcadas dentro das nossas residências e ajudar aí no nosso dia a dia. Então, por exemplo, antes de chegar em casa, eu já posso deixar a música que eu escolhi tocando na iluminação que eu quero, enfim, dependendo das pessoas que vão estar comigo, se eu vou estar sozinha, se eu quero descansar, tudo isso antes mesmo de eu chegar em casa. E isso acaba facilitando a nossa vida, porque ao invés de ir lá, chegar, quando você está cansado, ligar os equipamentos, enfim, você já pode simplesmente chegar e ser muito bem recebida e acolhida na sua própria residência. O controle remoto de todos esses equipamentos pode acabar facilitando, principalmente quando a gente já tem noção e já sabe o setup de tudo que é legal na nossa residência. Então isso acaba facilitando, melhorando e liberando o tempo que a gente perderia fazendo toda essa organização, para que a gente possa liberar o nosso tempo para desenvolver coisas mais interessantes para o nosso dia a dia e também atividades muito mais prazerosas. Outra coisa que é muito legal é que toda essa conexão ela precisa de uma infraestrutura. Afinal, os dados eles percorrem algum espaço. E daí que os makers são bastante interessantes, porque eles trabalham com essas coisas físicas, construindo essas infraestruturas, a parte de sensoriamento e computação física. E essa é uma área que está sempre crescendo e é muito bacana. E se a gente for pensar nos dados percorrendo aí essas infraestruturas, a gente consegue pensar na conexão das pessoas com os objetos que estão dentro da casa, das casas em si. A gente consegue ter um pensamento urbanístico mais tecnológico e que as coisas realmente trabalhem juntos, para a gente pensar numa cidade mais inteligente. E se a gente pensar numa cidade mais inteligente, é uma cidade que tem também
cidadãos mais inteligentes e conectados, pensando junto em como melhorar a vida nas cidades. E o que fazer com tudo, inclusive com o lixo. Afinal, o lixo é um erro do design. Eu acho muito legal esse recado dela do que o lixo é um erro do design, né? Porque quando você para pra pensar, de fato, a gente poderia ter evitado isso há muito tempo atrás, né? A Rita, como eu comentei, ela é jurada de um novo reality do Discovery que vai estrear no ano que vem. E aqui só recapitulando os 3 pilares que eu passei: a identidade, né, a minha casa como autoexpressão, economia criativa, a comunidade, uma forma de sustentabilidade, economia compartilhada, e a inteligência, tudo isso ligado à tecnologia. E agora contando um pouquinho para vocês como que tudo isso movimenta o entretenimento, né, já entrando de fato no nosso mundo da televisão. Na década de 90 e 2000, a Discovery tinha um canal que era o People and Arts, não sei se alguém lembra aqui, mas era o canal que a gente exibia esses 3 programas, que era Enquanto Você Não Vem, o Extreme Makeover Home Edition e o Trading Spaces, e que já eram 3 programas que falavam sobre renovação de lares. Já era muito legal, eu quando era adolescente já assistia, gostava bastante da temática, né? Um outro canal que a gente tem essa temática bastante presente hoje acaba sendo o Animal Planet, que parece que não tem conexão nenhuma, mas na verdade tem programas como de casas na árvores ou então de piscinas incríveis, né? Como que você está cada vez mais próximo da natureza. E a gente vê que já tem 2 programas entre os 5 mais assistidos que são dessa temática no canal. E óbvio, o Discovery Home and Health, que a gente tem 3 programas entre os 5 mais assistidos do canal. A gente tem noites com programação de renovação, casa e decoração, que são as quintas-feiras, que elas já posicionam hoje o canal como o 3º mais assistido da TV por assinatura, ficando acima do GNT. E as terças-feiras, que é novo também, essa programação estreou em junho, que a gente já vê um crescimento de 30% da audiência. A gente vê também que essa temática é de super interesse nas redes sociais dos canais também, né? Os conteúdos de Irmãos à Obra têm cerca de 10 vezes mais interações do que os demais conteúdos que a gente posta. A gente sabe o quanto eles são queridos, né? A gente espera muito poder ter a presença deles no futuro, né? Aqui no Brasil. E, inclusive, eles são tão sucesso que eles acabaram de lançar o próprio cruzeiro deles. Acho que eles se inspiraram no Roberto Carlos e vão ter em dezembro agora o cruzeiro deles. Sabendo de todo esse sucesso dessa temática de programas de decoração, a gente acabou buscando mais conteúdo, que foi no HDTV, que é o Home and Garden TV. A Discovery recentemente comprou a Scripps Networks, que é uma empresa de conteúdo lifestyle, e o HDTV faz parte desse portfólio, e ele está presente nos Estados Unidos e outros países, e a gente acabou olhando para esse portfólio de produtos para poder ver o que a gente poderia trazer aqui para o Brasil, né? É um canal que acaba celebrando tudo isso que eu falei, o espírito do lar, como a gente vive, quais são os sentimentos que ele inspira. E a gente vai trazer muito mais estreias ainda para esse ano. Aqui tem algumas das séries, algumas já estão no ar, outras a gente vai trazer novas temporadas, outras são de fato estreias, né? A gente traz de volta o Trading Spaces ali, que eu até comentei, da época do People and Arts, ele volta agora com nova temporada. E eu vou mostrar para vocês agora um videozinho que mostra um pouco dessa programação e tudo que a gente tem de estreia na programação. Essa campanha entrou no ar ontem. O que era bom ficou ainda melhor. Agora no Home and Health tem mais do que você mais gosta. Mais personalidades. Mais renovações. Mais design. Mais emoções. Seus programas favoritos de casa e decoração e seus novos programas favoritos. 2 noites por semana. No Home and Health. Mais do que você mais gosta. E aí, só lembrando uma outra coisa, que agora nessa quinta-feira vai passar o casamento do Drew dos Irmãos à Obra. E na próxima semana estreia a nova temporada. O que era bom? E aí, como que a gente fala, como que as marcas podem se relacionar, né? Como que as empresas podem trabalhar com tudo isso? A gente vê que na TV por assinatura como um todo, a gente vê um crescimento nos últimos 3 anos de mais de 73% no investimento do setor. Só no Home and Health a gente vê que teve um aumento de 60% do investimento nesses conteúdos específicos, como Irmãos à Obra, desde 2015, e as noites de quinta são as que mais atraem marcas diferentes para o canal. E no ano passado a gente viu um crescimento de mais de 50% no número de marcas presentes nessa temática. Aqui tem um exemplo, tá até sem áudio, mas é porque eu vou contar para vocês. A gente trabalha também não só como, óbvio, comerciais que veiculam no canal, mas também produzindo conteúdo de fato, né, aqui no Brasil. Esse é o Negócio dos Sonhos, que a gente teve no ano passado, a integração do Kamikado. Então a gente falou sobre lista de casamento, como tudo isso funciona. Então pode ser uma oportunidade bastante legal para as marcas poderem trabalhar.
Um outro exemplo a gente fez com o Bosch, que estava lançando a parafusadeira manual, carregada por USB. Então a gente fez também uma série de episódios que fala sobre reformar móveis, então reaproveitar coisas que você tem em casa. E a gente passou isso na TV e também nas redes sociais do canal. E um outro exemplo que eu vou mostrar é o Arquitetando, que a gente fez com Etna. Que aqui eu já vou colocar o vídeo, já vai direto para vocês. Olá, sou Cacá Salgado e meu trabalho é ajudar as pessoas a dar um toque especial em suas casas. Oi pessoal, para onde será que vamos hoje? Oi Cacá, tudo bem? Meu nome é Diego, esse é o apartamento que eu moro aqui, divido com um amigo. A gente sempre recebe os amigos para fazer uma bagunça aqui. E como você pode ver, tá meio sem cor, tá meio precisando de um estilo. Queria contar com a sua ajuda aqui para dar uma reestilizada. Fiquem tranquilos meninos, vou botar ordem nessa cozinha. Oi Cacá, tudo bom? Surpresa boa. Tudo bom? Gostoso tá aqui, tudo bom, Rafael? Bem-vinda à nossa república aqui em São Paulo. Me conta um pouquinho, gente, aqui do espaço, o que vocês imaginam? A gente gosta de cozinhar, então assim, sempre tem um jantar, a gente recebe um pessoal ali Um aperitivo. Vocês fazem refeições na mesa, utilizam bastante isso? A gente acaba usando bastante a mesa, mas ela é pequena, então não cabe muita gente, então a gente acaba usando esse balcão. Se quiser mudar de lugar, eu posso Fique à mudar. vontade. A casa é sua, Cacá. Faça o que você quiser. É muito bom saber. Estamos precisando aí de um toque. Então vambora. O que vocês gostam? Gostei. Vamos tirar uma foto pra gente localizar onde que tá aquele corredor tudo certinho que tá lá embaixo? Ai, que legal isso aqui, olha, esse porta-utensílios. Isso é super prático, porque não ocupa espaço e tá todos os utensílios na mão. Chegamos. Que legal. São duas coisinhas aqui pra gente montar. Vamos localizar a mesa certinho, daí a gente vê o tapete para definir onde vai o pendente. Demorou, deu trabalho, né? Essa baguncinha aqui, mas Ficou muito legal. E aí? Eu não esperava. Gostaram? Eu achei demais. Eu também. Eu acho que até que enfim os ambientes estão bem definidos, ficou organizado. Agora a gente vai poder receber os amigos, a família, sem faltar copo, sem faltar nada. Facilitou, né? Organizou, ficou muito bom. Acho que a gente já tem motivo para já fazer um happy hour, para comemorar, enfim, vamos ver se a gente organiza É isso alguma aí. coisa. Tem que comemorar bastante. Vai ser hoje já. Ligar pros amigos e tomar uma gelada. Eu espero que vocês façam muitas festas, sejam muito felizes, muitos amigos. Isso que não falta aqui. Festa e bagunça. Ótimo. A Discovery tem visto cada vez mais valor em criar esse tipo de oportunidade para as marcas, porque é uma forma diferente da gente se relacionar, né, com esse tipo de conteúdo, não é simplesmente um comercial, é uma forma da gente se entreter mesmo, né. E uma outra parte legal das marcas Discovery é o quanto também a gente pode trabalhar o licenciamento dessas marcas, né, seja com Discovery Kids ou com todas as outras marcas Discovery como Home and Health, Discovery ou Animal Planet mesmo, tem a possibilidade de criar produtos com base em tudo isso. E é isso, pessoal. Queria agradecer. Obrigado por estarem aqui. E eu não sei se está aberto para perguntas, se alguém tem perguntas também. Está aberto? Tá. Se alguém quiser fazer pergunta, estou aqui. O microfone, tá bom. Tá bom. Oi, tudo bem? Olá. Eu queria saber como você enxerga, na verdade, a inserção de marcas pequenas dentro desse contexto, porque eu enxergo assim, as marcas grandes conseguem se integrar ou entrar nesse mercado de uma maneira muito mais fácil, até pelo peso que elas têm. Mas como que a gente faz, sendo pequenininha, para conseguir aproveitar a oportunidade? Sim, a gente tem possibilidade de criar todo tipo de conteúdo, na verdade. Aqui, óbvio que eu acabei mostrando alguns exemplos maiores,
mas é possível a gente criar coisas mais simples, né, mas que passam uma mensagem legal atrelado à nossa marca também. E isso também não só para TV, né, pode ser possível também tanto com VIX Rex, que eu comentei, ou VIX Mulher, qualquer outra marca, e nas redes sociais dos canais, mas existe possibilidade para todo mundo sim, a gente está sempre aberto para poder desenvolver esse tipo de parceria. Alguém tem mais alguma pergunta? Oi, tudo Olá. bem? Uma curiosidade sobre o Irmãos à Obra. De fato, cada participante, eles fornecem o recurso financeiro para a reforma ou a emissora faz alguma coisa? Uhum. Como que funciona? Olha, eu não sei exatamente te dizer isso, mas eu acredito que cada um dá o seu valor mesmo. Porque sempre a gente trabalha com vida real, né? Não tem nada produzido, de fato. Eu acredito que, de fato, são investimento das pessoas mesmo. Tá bom?